noite, meus amigos e minhas amigas. Está entrando no ar mais um Lobotomia, aquele programa cerebral, que tempestades cerebrais, etc e tal. Hoje, com o meu querido Ciro Gomes. Vamos começar a nossa conversa por uma coisa que eu estou muito curioso de saber de você, que essa semana que passou, começaram, foi a última pesquisa da Datafolha, né? E tá o Serra perdeu uns 3, a Dilma tá encostando, e você tá ali, uma média no patamar de 11, a Marina com 6. Como é que você acha que está se dispondo esse tipo de... Porque o Serra tá meio retrancado ainda, né? Você está no inferno astral, depois a gente vai falar sobre isso, que é uma coisa muito jocosa, né? E o que você acha desses números, assim? Veja, nós não podemos deixar a maravilha da democracia, que é o povo votar, ser substituído por nada, nem pelos gabinetes, as tramas de Brasília, não é? Cerebralmente, você precisa imaginar, e eu sei de perto o que é que existe lá, nem imaginar, também os institutos de pesquisa, que se alugam aí para políticos, para empresários, etc, etc. É claro que são instrumentos de propaganda, mas se você quiser tomar uma vacina e ficar sossegado e apostar na democracia, no direito do povo escolher, depois do debate, depois de poder comparar, saber quem é quem, de onde veio, o que é que fez, o que é que já fez, o que é que não fez, quais são as companhias, quais são as propostas, você veja as pesquisas em fevereiro para março, de todas as eleições para trás. 2006, o Lula estava ganhando, folgado no primeiro turno, deu o segundo turno, com o Alckmin. 2002... Teve a Rosiana, né? Você lembra? Isso, a Rosiana disparada nessa fase. Então, nenhuma vez, as pesquisas disseram no começo de março o que aconteceu, né, na eleição. Mas faz um estrago danado. Isso faz um estrago danado, né? E você é candidato mesmo? Eu sou candidato. Isso é uma questão já peremptória mesmo. Peremptória na minha intenção. Claro que eu tenho que passar pelos rituais aí. O partido é basicamente o ritual básico. Porque só pode ser candidato no Brasil aquele fulano ou fulana que o partido autorizar que seja. E essa decisão é em junho desse ano. Eu acredito, pessoalmente, eu fico pensando, eu acho que talvez seja das nossas eleições a mais exígua de número de candidatos, né? Só tem 4 por enquanto. Essa é a intenção de Brasília. Isso é que eu queria saber de você. Pelo gosto dos políticos em Brasília, a partir do meu querido amigo presidente Lula, eles gostariam de replicar no Brasil o que é a realidade de São Paulo. Um falso plebiscito despolitizado entre a turma que é amiga do Lula, e eu estou nessa turma aí, e os amigos do Fernando Henrique. Eu acho que o PSDB deveria ser um partido mais próximo ao PT pela própria possibilidade. Né? Esse é o problema. Como eles brigaram em São Paulo... Aí fica aquela briga de pavão, aí fica, né? O Fernando Henrique era maravilhoso, um quadro de grande valor, já começou uma obra que era o Plano Real, que eu ajudei a fazer, como o ministro está fazendo, o PT ficou contra. Isso aqui não dá para entender. Aí vem o Lula e faz um grande governo. Faz com alianças bem esquisitas. E o PSDB fica contra. Quem é que estava com o Fernando Henrique para o Fernando Henrique governar? A escória. O que há de mais podre, mais esculhambado na vida brasileira, justo a mesma turma que está com o Lula hoje. Não é possível. Eu acho isso uma coisa muito interessante. Também outra coisa que eu falei com a Marina, que eu acho que é uma coisa que eu fico batendo como eleitor, que é essa coisa que eu acho super nociva, que é o espaço da propaganda eleitoral gratuita na televisão. Porque quem fica prejudicado é o eleitor. Eu posso dar uma informação? Não tem nada de gratuito. Sim. O governo paga com dinheiro do povo uma fortuna por esse horário. Exatamente. De uma vez por toda com a corrupção e a miséria que assola. Estão tratando o povo brasileiro como uma ameba. Fora o fato de que aquilo vira uma barganha política com partidos pequenos. E na base da lambança. Não é? Total. E aí quem é prejudicado é o eleitor, porque aí você pensa, eu quero ver, o eleitor quer saber a proposta dos candidatos. Isso. E fica um com meia hora, outro com 10 minutos. Eu tenho muita esperança que o Tribunal Superior Eleitoral conserte essa mamata. Isso tem que acabar. Fato, é uma coisa que tem uma boa intenção, mas virou um mercado secundário de minuto de televisão. Se forem verdadeiras as pesquisas, eu falo por 20 milhões de brasileiros. A Marina já fala por 12 milhões de brasileiros. Pois é, não tem porquê. Ela vai ter que dizer meu nome é Marina e eu vou ter que dizer meu nome é Ciro. E aí você vai ter o telespectador, fica lá por meia hora de uma pessoa super exposta. Isso. E depois você não tem nada
não tem um sem equilíbrio, se falar né? em grana, sem se falar em influência do poder, Pois em traficância é. de cargo público para quem não tem a menor decência, menor Pois talento, é, menor tem competência. isso, né? Mas faz parte. Isso é um momento da vida brasileira, nós temos que persistir na democracia. Muito Acho que a interessante. Marina tem um papel fundamental nisso, acho que eu tenho um papel fundamental nisso. Acredito que a Dilma pode, assim que ela tomar autonomia em relação a essa sombra exuberante do apoio do Lula, ela também é uma figura de valor. Né? Eu conheço O muito Serra tem pouco, valor, né? a Dilma, eu acho ela um pouco meio assim... Travadona. Meio tensa, assim, né?